Salve, salve, família vascaína. Olha só, teve que ir no médico? Tá todo mundo vivo? Coração tá em dia? Ah, então beleza. Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal Mineiro Vascaíno. Hoje, quarta-feira, 21 de maio, a gente vai falar bastante dessa classificação. A gente precisa falar sobre Lloyd Augusto. Vamos ouvir o Diniz falando sobre o caso. Enfim, arredondar todas essas questões em mais um programa aqui no nosso canal. Então eu peço para você deixar aquele likezão, mostre o seu apoio ao nosso trabalho, tá? Se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. É hora, família, de falar de Vasco. Bom, tá aí, fim de jogo, Vasco 1, Operário 1, golzinho sofrido no último minuto, é brincadeira. E nos pênaltis, 7 para o Vasco, 6 para o Operário. Meu amigo, quem não faleceu ontem é porque o coração tá em dia, fiquem tranquilos. Vamos aos outros jogos, ó, o Náutico foi desclassificado para o São Paulo, que avançou. O Atlético Paranaense bateu o Brusque, também garantiu vaga. E o Grêmio, olha aí, a primeira zebraça da Copa do Brasil. Um time da Série A está fora para o CSA, que está na Série C, né? Aliás, bom adversário pra gente pegar, hein? Atlético Paranaense, CSA, lembrando que é sorteio, em breve a gente vai divulgar tudo certinho. E faz o Pix CBF, olha aqui, ó, juntando todas a primeira, segunda, terceira e agora a premiação que a gente passa para as oitavas, já estamos beirando 10 milhões de reais de premiação, é o que a gente fala, a Copa do Brasil tem esse tempero. E esse ano, meu amigo, o campeão vai bater mais de 100 milhões de reais acumulados. É muita grana. Será que dá pro Vascão? Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos ouvir então o Fernando Diniz falando sobre Lloyd Augusto e sobre o jogo. Eu emendei aqui as duas respostas pra gente ver um vídeo só. Então no comecinho ele vai falar da questão do Lloyd, do gesto e tal, e depois ele fala sobre o jogo. Com vocês, o técnico Fernando Diniz. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também não interpretei assim, estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. E não é que a gente jogou mal, não, a gente não jogou mal, a gente teve um momento, a gente oscilou muito mais nesse jogo que nos dois primeiros, principalmente no jogo de sábado. Então dessa oscilação, o Operário, e eu concordo com a sua análise, ele parecia que a qualquer momento podia acontecer uma coisa, ele fazer um gol. E a gente teve pelo menos umas 3 ou 4 chances para matar o jogo e não matou, né? E aí deixou o adversário vivo e eles acabaram tendo a felicidade de fazer o gol no final do jogo numa bola extremamente improvável. Um cruzamento muito alto, uma cabeçada que entrou bem devagar no canto. Mas o importante, de fato, era classificar, e eu acho que a classificação do jeito que foi, a gente não escreveria esse roteiro, mas eu acho que também para o time acaba sendo uma coisa muito forte, e sempre quando a disputa de pênalti do jeito que foi, acaba treinando algumas emoções na gente, o aspecto anímico, que sem a disputa a gente não treinaria. Bom, tá aí. O que ficou parecendo para mim foi o seguinte, o Diniz estava falando com o Lloyd, tentando acalmá-lo, porque a torcida estava pegando no pé. E aquilo que ele estava virando pro Diniz falar, virando pro Diniz e fazendo assim, era tipo, Diniz, deixa falar. É o que tá parecendo que foi, tá? Mas é aquilo, tem que ser conversado. Se foi alguma provocação, se foi alguma falta de respeito do Lloyd, é sentar e conversar. Aliás, eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho nas próximas telas. Vamos seguindo. Aproveitamento do Fernando Diniz agora com 3 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, 4 gols marcados, 2 gols sofridos, um aproveitamento de 44%. Ainda muito início de trabalho para a gente analisar esses números. Na tabela de artilheiros do Vasco, a novidade é que Ryan fez o seu 4º gol no ano e empatou ali com o Nuno Moreira, agora o 3º artilheiro do Vasco na temporada. Verratti é o primeiro com 17, Coutinho o segundo com 5,
Nuno Moreira e Ryan são os terceiros, né, artilheiros do Vasco com 4 gols. O melhor jogador do Vasco 2025, a melhor nota ontem foi do goleiro Léo Jardim, que levou nota 10 pela atuação nos 90 minutos e, claro, pelos pênaltis defendidos na classificação. Então é a segunda vez que o Jardim é considerado o melhor em campo, a outra foi no clássico 0-0 contra o Flamengo, então ele aparece ali na segunda posição, junto do PH e do Nuno Moreira. Pablo Verrete segue ainda sendo o melhor jogador do Vasco no ano, com 4 melhores notas nas nossas análises pós-jogo. Campeonato Brasileiro. Então aqui é só pra gente fazer aquela famosa virada de chave. A Copa do Brasil agora vai dar um tempo. Ainda teremos hoje e amanhã o restante dos classificados e depois a CBF deve marcar o sorteio que vai definir os confrontos das oitavas de final. Enquanto isso, temos aqui, ó, Fluminense pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, 6h30, e já no meio da semana que vem, o jogo decisivo contra o Melgar, valendo a classificação na Copa Sul-Americana. Jogo esse aqui, Fluminense, jogo importante demais para o Vasco por conta da distância para a zona do rebaixamento, que aqui, ó, é um pontinho só. Então temos que vencer nesse sábado o Fluminense, ou no mínimo pontuar, não podemos perder esse jogo. Como é clássico, estamos jogando como visitantes, talvez o empate não seja tão ruim, dependendo como for o jogo. Mas assim, antes da bola rolar, eu tô contando com essa vitória pra gente respirar mais tranquilo na tabela de classificação. Vamos falar de Lloyd Augusto? Cara, o Lloyd, quando ele chegou, eu fiquei muito mais desconfiado que qualquer coisa por ser um angolano que estava jogando na Turquia. Enfim, é um caso muito peculiar. Beleza, ele chegou, estreou e eu não gostei. Muito aéreo, não conseguia dar sequência nas jogadas, dominava a bola meio disperso, já roubavam dele, não conseguia mostrar sua velocidade, não gostei. Do jogo do Cruzeiro pra frente, pra mim foi o melhor jogo dele, foi o do Cruzeiro. Ontem também acho que ele entrou bem, mas contra o Cruzeiro ele entra pedalando, tentando chamar o Vasco ali pro ataque, e dali pra frente ele mostra que ele pode ser o quê? Útil. Não é nenhum craque, longe disso, mas enfim, tem a sua utilidade como reserva do Vasco. Só que a questão emocional precisa ser trabalhada, é conversar com o Lloyd, entendeu? Tem que sentar e conversar com ele, entender o que foi aquele gesto. Não quero ser injusto aqui. Ontem, pra mim, tava claro que ele tava empolgado com o lance. E aí? Critica agora? Mas, pô, se tivesse marcado o gol, eu passaria um pano, porque na hora do gol você extravasa e você pode errar. Agora, o goleiro espalmou e você vira. Então, é entender isso. Se foi uma comunicação com o Diniz, né? Tipo, Diniz, beleza, deixa eles falarem. Tá tudo certo. Agora, se foi uma provocação, se foi uma falta de respeito, aí o buraco é mais embaixo, tem que sentar com o jogador e entender toda essa questão. Não pode haver essa falta de respeito hierárquico, né? Perdão. Seja o técnico, seja o presidente, você pode não gostar, mas você tem que respeitar. Você é um funcionário do clube, você não tá acima de ninguém. Se fosse um cracaço, talvez a gente mudaria a opinião. É um jogador comum, então ele tem que saber onde ele tá, né? Saber o tamanho do Vasco, saber o tamanho dele no futebol mundial, que hoje é nada, para ele continuar evoluindo. Acho ainda muito pouco a passagem dele pelo Vasco, né? Muito, enfim, mais um normal que passa por São Januário. Poderia ter tido aquele gol se o Adson rola para ele ali contra o Fortaleza. Mas é isso, é conversar com o jogador, minar qualquer tipo de falta de respeito que teve e seguir em frente aí o nosso Lloyd Augusto. Se você perdeu a nossa live pós-jogo com a análise da partida, notas para os jogadores e a eleição do melhor em campo, é só clicar no card que eu tô deixando aqui, ó, tá passando, você clica e confere. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto, uma ótima semana para você e até lá.